Para Charles Sanders Peirce, a semiótica consiste em uma doutrina formal dos signos baseada na observação a partir da abstração, que realiza uma descrição falha dos mesmos a partir de uma inteligência baseada na experiência. Segundo Peirce, a idoscopia é o processo de descrição e classificação de ideias relacionadas a uma experiência ordinária, ou que emergem em conexão com a vida corrente do indivíduo, sem considerar a sua psicologia ou algum tipo de validação. Esses fenômenos, por sua vez, podem ser classificados em grupos semelhantes, ou categorias xenopitagóricas, generalizadas em primeiridade, secundidade e terceiridade. A primeiridade consiste nas experiências monádicas, elementos de tal natureza que podem ser o que são sem consistência, ou seja, sem qualquer referência a outra coisa. Dessa maneira, a experiência monástica pode ser associada a uma qualidade ou ideia de sentimento. A secundidade são as experiências diáticas, geradas a partir da consciência de um segundo elemento em um estado de percepção e reação, ou seja, é uma maneira de ser sem levar em consideração um terceiro elemento. A terceiridade, por sua vez, consiste nas experiências triádicas, que estabelecem uma relação entre um segundo e terceiro elemento, de maneira a envolver algo velho com desconhecido em um ato de raciocínio, tornando o aprendizado a terceira categoria xenopitagórica. Dessa maneira, a primeiridade consiste nos sentimentos e sensações, qualidades, crenças e atos. A secundidade, os fatos, o querer, a dúvida e o mundo dos negócios. Por fim, a terceiridade, que consiste no conhecimento nas leis, hábitos e consciência. Um exemplo de classificação xenopitagórica pode ser observado ao analisar uma pessoa caminhando no centro de uma cidade. A princípio, o indivíduo caminha no centro urbano em um estado aberto da percepção, sem nenhum estímulo visual chamando a sua atenção, portanto, em um estado de primeiridade. No entanto, se um raio de luz refletir no vidro de um edifício e isolar a atenção da pessoa para o mesmo, este passa para um estado de secundidade. A partir do momento que o indivíduo raciocina que o edifício é um arranha-céu, ao associar a informação atual com o conhecimento já possuído, estabelece-se um estado de terceiridade. Peirce propôs um diagrama triangular, onde relacionava os termos signo ou representame, objeto ou referente e interpretante, em uma relação conhecida como triádica. Signo ou representame é o primeiro que está em genuína relação com o segundo, o objeto, de forma que determina que um terceiro, o interpretante, assuma a mesma relação que o signo mantém com o objeto. O interpretante, por sua vez, é tido como um supersigno, pois estabelece uma relação não só com o objeto e o signo, como também consigo próprio em um processo contínuo. Dessa maneira, podem-se constituir 3 níveis que classificam os elementos da relação triádica, sendo o primeiro nível a relação formal do signo, considerada sintática. O segundo nível, a relação do signo com o objeto, considerada semântica. E por fim, o terceiro nível, a relação com o interpretante como pragmática. A partir da divisão das partes que interagem entre si na constituição do signo, estabelecem-se as classificações triádicas dos tipos possíveis de signo. Primeira, organiza os signos a partir da aparência. Segunda, organiza os signos conforme a relação entre ele e o objeto que ele substitui. Terceira, relação entre signo e intérprete. Organiza os signos a partir da sua relação com as significações do mundo. A primeira tricotomia se divide em quali-signo, que é uma qualidade imediata. Por exemplo, as impressões que as cores azul e rosa podem causar antes de serem singularizadas. Sim-signo, que é o resultado da singularização do quali-signo e gera uma ideia universalizada. Seguindo o exemplo, a cor rosa ser qualificada como delicada e a azul como séria. Por fim, o leg-signo resulta da impressão através das convenções sociais, como a ideia de que a cor rosa é própria para meninas e a azul para meninos. A segunda tricotomia se divide
em ícone, que é o resultado da relação de semelhança ou analogia entre signo e objeto, como exemplo uma caricatura ou uma pintura, que é semelhante ao seu objeto, logo são signos icônicos. Índice, a relação por associação ou referência que se evidencia pelos vestígios, como os rastros de pneu, que são signos indiciais. E o símbolo, que resulta de convenções legitimadas por regras, como a pomba branca, que é o símbolo da paz. Então, a terceira tricotomia, que se divide em rima, que é um termo que representa uma averiguação da verdade. Uma palavra fora de seu contexto é uma rima, como por exemplo a palavra menino. Dissente é uma sentença onde se faz uma análise do grau da veracidade, como exemplo, o menino está doente. E por último, o argumento, que se caracteriza como tal quando há informações que comprovam aquela sentença. O menino está doente pois apresenta temperatura alta e manchas no corpo.